Então, toda semana é para a gente desenvolver o que se chama decentering, ou descentramento, ou desapego, detachment em inglês, que é esse distanciamento dos conteúdos mentais. E vem junto o que se chama também de metacognição. Você vê os pensamentos como eventos mentais, não fatos, não algo que seja verdadeiro. Então, essa citação de Dan Harris, ela define com muita propriedade, com muita lucidez, o que é essa ideia do decentering. A meditação permite que eu estabeleça alguma distância entre mim e meus pensamentos repetitivos e pessimistas. Esse livro do Dan Harris, que é bem interessante até você ler, é Meditação para Céticos e Ansiosos, e tem também o livro chamado 10% Mais Feliz. 10% Mais Feliz é o primeiro, onde ele tece, né, todo de onde vem essa curiosidade dele pela questão da meditação da atenção plena. E o segundo livro é ele quebrando mitos, né, das pessoas que têm bloqueio em meditar. A gente então eu trago novamente aquela estrutura da nossa estrutura interna, da planilha de situações desagradáveis e agradáveis, onde nós temos sensações físicas, a nossa experiência interna é feita desses três dimensões, sensações físicas, pensamentos e emoções. Quanto mais estressados, né, estamos falando sobre estresse, sobre situações desconfortáveis em que a gente precisa se adaptar. Quanto mais eu esteja preso naqueles padrões de pensamentos que eu te mostrei anteriormente, naquele vídeo, naquela aula passada, mais eu gero emoções, mais eu fico, isso daqui aumenta e menos eu tenho consciência do que esses pensamentos e emoções causam no meu corpo naquele momento. E aí, às vezes, a gente vai adoecendo por conta disso. A gente começa a ter crises de enxaqueca recorrentes, começa a ter tensões generalizadas no corpo, começa a respirar de forma mais superficial, tudo por conta de que a gente não consegue observar com mais clareza o que está se passando no nosso corpo quando a gente está preso aos nossos problemas. Então, esse descentramento, esse desapego, que a gente chama também, é uma habilidade da atenção plena. Lembre que a atenção plena é um diamante onde tem várias facetas. É uma nova dimensão, uma nova habilidade mental da atenção plena. Lembra que a gente tem na semana 2 a gente falou das habilidades mentais ou atitudes mentais que a gente tem que ter agora diante das situações, diante de tudo que a gente se relacionar no nosso dia a dia. Essas atitudes mentais estão relacionadas a um modo de fazer. É esse modo, né, científico chamado de experiência direta. Então, voltando, o estresse ele torna a nossa mente mais desatenta, porque a gente fica muito preocupado com as coisas. E quanto mais estressores a gente tem, mais a gente fica preso nesse pequeno ciclo aqui, ó, de pensamentos e emoções. Está retratado aqui pelo esse símbolozinho de mais. E aí, quanto mais estamos vinculados a esses padrões negativos, né? Esses padrões negativos de pensamentos, que a gente já viu, catástrofe, ruminação, apego, evitação, distância, é, 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 a gente fica à mercê de comportamentos repetitivos e de comportamentos impulsivos, que para enfrentamento do nosso estresse são estratégias ou recursos mais inúteis, que não servem, que apenas pioram e degradam o nosso estresse e fazem com que a gente entre num processo de exaustão, que é geralmente o estresse, né, a fase última do estresse. Então, nesse cenário aqui, em que a gente não entra a consciência, mental, emocional, a gente e a consciência corporal, a gente tem a consciência corporal, ela é bem hipoativa. A gente não tem praticamente entendimento do que o corpo, o que os pensamentos e as emoções fazem com o nosso corpo. Então a gente começa a rotular, começa esse exercício que a gente fez, os sons e pensamentos, rotular pensamentos, ou usar o oi, obrigado, tchau com frequência. E aí, esse rotular faz com que a gente olhe o cenário de uma forma mais imparcial. Eu me desapegue desse cenário, eu não entre nesse mar de preocupações, de associações. Eu enxergue isso com imparcialidade. Então, trazendo uma outra metáfora, né, a gente já trouxe a metáfora da esteira das preocupações,
Ele já trouxe a metáfora dos trens dos pensamentos, né? Analogia com os trens. Agora a gente pode trazer a metáfora de, por exemplo, de uma avenida ou um campo de futebol. Vamos trazer a do campo de futebol. Quanto você mais próximo, por exemplo, você está no estádio de futebol, numa arena, quanto mais próximo dos jogadores ali, você vê coisas muito pontuais, né, muito enfáticas ali. E aí, quanto mais você segue para cima, né, das arquibancadas, você tem uma visão mais geral. Então você está mais imparcial, você está mais desconectado daquilo que está acontecendo e você enxerga o cenário de uma forma mais global. Então talvez você, quando você está mais afastado, lá em cima na arquibancada, você enxergue talvez porque que o seu time ele está com rendimento comprometido em determinado tempo do jogo. Se você está muito próximo, você está contaminado, né, pelas emoções que estão sendo geradas ali. Então essa é uma analogia, uma analogia que a gente faz também com relação a uma outra metáfora, né, que a gente traz com relação a essa questão das rotulagens. Então o que é que a gente faz? Vamos então mudar de marcha? Como é que a gente faz isso? Lembra que a gente sai do modo fazer para o modo ser? Então, a primeira coisa que eu tenho numa situação que eu posso então analisar essa situação com a visão do modo C é que eu começo a classificar aquilo que está me trazendo desconforto entre primário e secundário. Lembra que os secundários são os padrões de pensamentos que me trazem negatividade, que me trazem emoções negativas, que é o que a gente viu. Apego, evitação, ruminação, catastrofização, vitimização, autocrítica, autocobrança. Então eu enxergo isso. A ideia da atenção plena é não mudar, mas apenas tomar consciência de que aquele tipo de padrão está me fazendo com que eu seja reativo. Aquele tipo de padrão emocional, de padrão de pensamentos, né, mental, está me trazendo determinados tipos de emoções. Eu não tento controlar isso, porque eu não controlo a minha mente. Eu apenas acolho, eu rotulo. Então, então eu posso ir no pensamento primário. Qual é a fonte de estresse? Qual é o fato de forma imparcial que fez com que eu estivesse nessa situação em particular? Então eu rotulo o pensamento. E eu trago então nessa esfera aqui, eu eu classifico o meu estresse, minhas fontes de estresse como primário e secundário, reconheço, classifico elas. Aí eu entro na minha experiência. Claro que você vai registrar. Isso é mais fácil você fazendo, registrando, do que de memória. Quando você faz isso muitas vezes, quando você faz isso de memória, fica mais fácil. Então, no aspecto mental, eu sei que eu preciso me desapegar. Então, eu rotulo. Estou pensando. Oi, obrigado, tchau. Pratico com mais nesse caso dessa semana, né, que você vai praticar com mais frequência a técnica dos sons e pensamentos. O aspecto da cor do corpo, eu percebo a respiração, eu uso mais o escaneamento, enfatizo mais a respiração no corpo. Lembra, esteira rolante das preocupações, tira a preocupação da cabeça e leva para a barriga, ou seja, para a respiração. Então outra forma é você levar a sua atenção para a sensação da planta dos pés, levar a sua atenção para a sensação da sua respiração, e aí você está incluindo a sensação do corpo. E aí a gente não entrou nas emoções, que é na próxima semana, e muito provavelmente você vai também observar o seu comportamento. Mesmo tendo feito essas técnicas, que pode você ter feito um comportamento mais impulsivo, agir de forma impulsiva, por exemplo, ter fumado seu cigarro, ter comido a sua barra de chocolate, como eu estou trazendo esses exemplos aqui, sim, pode, sem problema. Mas entrou um componente principal, o componente da consciência. E a ideia é sempre essa, não é preto no branco. Não é porque você está fazendo as técnicas que vai acontecer do jeito que você queira, mas como a vida está se apresentando. A gente apenas observa isso. E a gente apenas observa porque começam a aparecer escolhas, que é um comportamento mais responsivo. Ah, olha que interessante, nesse momento, há ainda aquela força, aquele impulso, aquela pulsão
de fumar o meu cigarro, de comer o meu chocolate é muito grande, mas eu estou percebendo que na próxima vez eu acho que eu consigo enfraquecer isso, porque cada vez mais que eu vejo meus pensamentos e essa vontade de uma forma imparcial, eu tiro a força disso, desse padrão de pensamento e da emoção que vem para eu agir de uma forma mais impulsiva e agora mais responsiva. E está vendo agora o nosso cenário mental emocional quando mudou? Eu troco de marcha, quando eu mudo a chave, quando eu saio do modo fazer para o modo ser, quando eu saio do modo de circuito narrativo, do modo padrão, default, para o modo de experiência direta, do modo mais consciente, ou do modo de piloto automático para o modo mais consciente. É dessa forma que a gente trabalha, né, sem meditar e desenvolve então a atenção plena nos nossos dias.